Graça e paz, irmãos. Aqui é o professor Ney falando e eu te faço uma pergunta. Eu começo esse vídeo já te fazendo uma pergunta. Você conhece o Evangelho de Mateus? Você sabe quem foi Mateus? Você sabe diferenciar o ensino do Evangelho de Mateus, por exemplo, para o Evangelho de Marcos? Você sabe as características que compõem cada um desses evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo lançar explicando os capítulos que compõem os 4 evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu pretendo estar numa série de vídeos explicando cada um dos capítulos, mensagem, características, cultura, aspectos de cada um dos capítulos que compõem esses evangelhos, certo? Esse é o primeiro vídeo da série e, obviamente, eu vou começar pelo Evangelho de Mateus, que é o evangelho de abertura do Novo Testamento. Vou trazer uma série de informações a respeito desses evangelhos, mais especificamente o Evangelho de Mateus. E nesse primeiro vídeo eu quero falar um pouco a respeito de quem foi Mateus, São Mateus, quem ele foi, o que ele fez, o que ele fazia, que ele trabalhava. Ora, é óbvio que algumas pessoas já conhecem isso de cor, conhecem até mais do que eu, mas esse vídeo ele é destinado a atender aqueles que não conhecem e que não sabem onde buscar informações a respeito desses personagens, que não querem conhecer um pouco mais a respeito da Bíblia. Então, eu tenho 20 anos fazendo isso, certo? Sou um estudante diário das Escrituras Sagradas, amo a Bíblia, amo ensinar a Bíblia. E eu espero de coração que esses vídeos eles venham a ajudar todos aqueles, independente de serem pessoas leigas, independente de serem pastores, seminaristas, eu espero que esses vídeos eles venham a atender, esclarecer, ajudar a esclarecer algumas dúvidas e elucidar as mensagens contidas em cada um desses livros, certo? Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo eu pretendo falar a respeito de São Mateus. Ora, as informações a respeito de Mateus, eu gosto de usar essa expressão São Mateus, as informações referentes a eles estão todas contidas nos evangelhos, certo? Mateus fala um pouco a respeito de si mesmo, mas nós também temos Marcos, Lucas e João que também vão dar algumas pinceladas e vão também falar sobre os personagens que compunham o corpo apostólico do qual São Mateus fazia parte. Há 4 listas que incluem o nome dos 12 discípulos que posteriormente vieram se tornar apóstolos, e dentre essas 4 listas, Mateus ali está. Em algumas dessas listas ele será chamado de Mateus, em outras ele será chamado de Levi. Não estranhe isso. Ah, mas eram pessoas distintas, é a mesma pessoa? Ora, não era incomum que na cultura judaica um personagem ele tivesse 2 nomes, isso não é incomum, tá? Por exemplo, se você pegar Marcos, João Marcos era o nome dele, né? Então não era incomum que um personagem ele pudesse ser apresentado com mais de um nome. Esse é o caso de Mateus. Aliás, o nome original dele, nós conhecemos por Mateus, mas o nome original dele seria Matitiahu, que traduzindo significa presente de Deus, né? Ou dádiva de Deus. Então Mateus é um verdadeiro presente de Deus para nós, pois ele nos deixa um evangelho onde ele conta algumas das principais parábolas do Senhor Jesus. Ele fala sobre vida e obra do Senhor Jesus, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, a grande comissão. Eu particularmente eu gosto demais desse evangelho porque eu acho ele muito didático referente às parábolas que ele traz. Algumas dessas parábolas você só vai encontrar no Evangelho de Mateus, você não vai encontrar em Marcos, você não vai encontrar em Lucas e João. Algumas dessas principais parábolas você só irá encontrar no Evangelho de Mateus. Então, falando um pouco mais, conforme eu acabei de dizer, o nome dele, Matitiahu, traduzido presente de Deus, a residência dele ficava em Cafarnaum. Essa cidade, né, essa aldeia, melhor dizendo, de Cafarnaum, foi um dos principais pontos onde o Senhor Jesus estabeleceu o seu ministério, tá?
após a rejeição do Senhor Jesus em Nazaré, ele migra para Cafarnaum e ali acontecem alguns de seus maiores milagres. Ali se passam alguns de seus maiores ensinamentos. Por exemplo, a sogra de Pedro foi curada em Cafarnaum. Em Cafarnaum o Senhor realizou muitos milagres, o Senhor ensinou alguns dos seus mais preciosos, algumas das suas mais preciosas lições. E Cafarnaum, talvez você ache parecido, talvez você que conhece um pouco mais da Bíblia deve se lembrar, né, de um profeta do Antigo Testamento chamado Naum. Então, na Cafarnaum é a junção de duas palavras, Cafarnaum, que traduzindo significa aldeia de Naum. Então, essa aldeia recebeu esse nome porque, de acordo com a tradição envolvida ali da época, o corpo do antigo profeta, profeta lá do Antigo Testamento Naum, estava sepultado ali, certo? Ali teria sido a aldeia, o local onde ele teria vivido séculos antes. Então, essa aldeia fazia menção ao antigo profeta por nome de Naum, certo? Ali era a residência dele. Mateus, qual era a profissão de Mateus? Mateus era um publicano. O que era um publicano? Um publicano era um coletor de impostos. Então ele colhia impostos do povo judeu para o governo romano, tá? Logo, ele era considerado um traidor. Tá? De acordo com a cultura da época, ele era considerado um traidor, pois ele cobrava impostos do seu povo, dos judeus, para os romanos. Ele era odiado pela sua profissão, porque além de ser um cobrador de impostos, e ora, ninguém gosta de pagar impostos, ainda mais para uma nação estrangeira. Então, além dele já ser um cobrador de impostos, normalmente os cobradores de impostos eles excediam a cobrança, certo? Eles iam além do estipulado. Não podemos afirmar que Mateus fosse um desses cobradores de impostos que ia além do estipulado, porque a Bíblia não diz isso. Então não podemos ir além daquilo que a Bíblia nos ensina. Mas o que a Bíblia nos mostra é que Mateus ele abandonou a coletoria, ele abandonou aquela profissão que era uma profissão lucrativa a partir do momento que ele teve encontro com Cristo. Nos é dito, a partir do evangelho, que ele estava sentado em sua coletoria, quando o Senhor Jesus passou, viu ele ali sentado e disse, segue-me. E é dito que ele largou tudo e seguiu Jesus. Ora, que interessante. Só essa informação ela já traz uma lição imensa. Pois, enquanto algumas pessoas acham que vão vir para Jesus para ficar rico, para ter sucesso financeiro, Mateus ele fez o caminho oposto. Na verdade, ele fez o caminho bíblico. Certo? Ele largou tudo para seguir a Jesus. E nós vamos ver que isso mais na frente, nós vamos ver como ele vai expressar isso. Então, ele abandona aquela profissão, segue Jesus e se torna um dos discípulos do Senhor Jesus, que posteriormente seria um apóstolo. Quanto aos seus amigos, é dito que logo após ele seguir o Senhor Jesus, ele ofereceu um banquete em sua residência e ali estavam os seus amigos que também, assim como ele, eram coletores de impostos. Ora, o belo nessa história é você saber que um judeu do primeiro século ele não se misturava com esse tipo de gente. Um judeu do primeiro século ele considerava um coletor de impostos, um publicano, alguém digno de desprezo. Mas é essa gente que o Senhor Jesus vai procurar e vai transformar. Esse tipo de gente que o Senhor Jesus procura e transforma. Então ele pega, ele usa a vida de Mateus para uma transformação. E Mateus ele faz o quê? Ele apresenta Jesus para os seus amigos. E você está apresentando Jesus para os seus amigos? Já teve encontro com ele? Já apresentou Jesus para os seus amigos? Foi isso que Mateus fez logo assim que ele teve um encontro. Quanto à morte de São Mateus, existem basicamente duas tradições. Uma que coloca ele como se ele tivesse morrido por velhice, morte de causa natural de velhice, na região da Etiópia, e uma outra que é mais comum nas igrejas grego-católicas, que colocam ele como sofrendo um martírio. O certo não temos como precisar como saber, mas essas são as duas principais tradições relacionadas à vida desse homem. Então essa é uma pincelada a respeito desse personagem. No vídeo 2 eu vou falar sobre as características que compõem o evangelho dele, data de composição,
destinatários, idiomas, mas esse é o primeiro desse vídeo, uma série que eu pretendo abordar sobre o livro, a mensagem e a mensagem contida em cada um dos capítulos de cada um desses evangelhos. Se você gostou, curta, compartilhe. Essa é uma forma também de você evangelizar e alcançar outras pessoas.